Olá, queridos colegas e amigos da AEABPE. Em continuação ao vídeo que foi feito sobre o direito dos idosos, eu gostaria de trazer hoje uma problemática sobre esses direitos e sobre os benefícios e proteção do idoso. Eu falei no primeiro momento que o idoso ele tem direito à sua autonomia e liberdade, que ele é considerado capaz civilmente, para gerir a sua vida, seu patrimônio, e que a família deve respeitar a vontade dele, e que ele só pode ser considerado incapaz através de um processo judicial de interdição. Mas existem restrições e limites a essa autonomia e liberdade que nós queremos trazer agora. Não é? Em relação à liberdade, não é? Como qualquer cidadão, o idoso ele está com a liberdade dele restrita ao que é permitido em lei. Então, a sua liberdade, o exercício da sua liberdade não pode tolher o exercício da liberdade de outra pessoa, não é? Mas existe um outro aspecto que deve ser observado em relação ao idoso, que é peculiar ao idoso, que é em relação ao grau de autonomia, que a liberdade do idoso está condicionada a seu grau de autonomia. A autonomia, ela está relacionada à capacidade de atuar na vida sem precisar de ajuda, em qualquer nível, certo? Ajuda psicológica, mental, ajuda física. E a velhice, ela traz mudanças no corpo, que já não responde com a mesma potência e habilidade da juventude. Eu, por exemplo, já tenho consciência, certo, de que eu não posso me levantar com a mesma rapidez, não posso fazer um giro rápido, não posso me abaixar com rapidez, eu respeito os limites do meu corpo até onde eu posso me abaixar, enfim. Eu já percebo vários limites no meu corpo físico. Em relação à minha mente, eu percebo que eu tenho um ligeiro déficit de atenção e que eu preciso de um esforço maior em me concentrar em ouvir aquilo que a pessoa está dizendo. Enfim, cada um de nós, à medida que o tempo passa dentro da velhice, nós vamos perdendo algumas habilidades e capacidades, ou elas vão ficando mais limitadas, Então a mente do idoso ela pode ficar lenta, assim como seus reflexos. Uma das maiores dificuldades que nós tivemos com a nossa mãe no início do Alzheimer foi porque ela não queria aceitar que não podia mais dirigir, que os reflexos dela já não eram mais suficientes para tomar decisões rápidas no trânsito. E, em alguns casos, a capacidade também de escolher e decidir as coisas, elas também ficam comprometidas. Então, a autonomia, ela está intimamente ligada à autorresponsabilidade, porque essa responsabilidade conosco, de termos consciência de até onde nós podemos ir, não envolve somente a nossa segurança, mas envolve também a segurança de outras pessoas. Então, a gente precisa tomar consciência dos nossos limites físicos e mentais para não se expor a riscos à nossa saúde, à nossa vida e a de outras pessoas também, como é o caso de dirigir. Quando isso não acontece, o Estado pode intervir, ainda que o idoso goze de capacidade civil. O serviço de assistência social é acionado
para avaliar as condições de vida do idoso e para sugerir soluções que afastem o risco à vida e à saúde física, mental e emocional do idoso. Isso aí envolve, inclusive, o direito a morar só, não é? Nós precisamos ter a consciência de até que ponto nós podemos ter autonomia para estar só, né? Se já não precisamos de uma ajuda, pelo menos de uma empregada doméstica, não é? Que possa ajudar com os trabalhos domésticos, que possa nos ajudar em algumas atividades. Precisamos ter consciência disso. Para evitar essa intervenção, o idoso precisa conhecer seus limites e aceitar ajuda. Precisa evitar ações em que ele não está mais habilitado a praticar. E precisa aceitar a dependência em algum grau. A Fundação Bissaia Barreto fez uma pesquisa em Coimbra em 2010 e verificou o grau de dependência de cada pessoa, da população, né, de Coimbra. Então, 21% dos idosos, eles eram naquela época independentes, 48% eram levemente dependentes e 31% eram dependentes graves. Então, a gente pode observar que 21 com 48 são 69% da população idosa, ela goza de um certo grau de autonomia, não é? Então, pelo menos nessa realidade de Lisboa, em Portugal. Então, eu acredito que aqui no Brasil também a maioria dos idosos, eles ou são totalmente autônomos ou têm uma dependência leve. E aí nós podemos aceitar essa realidade, né? Aceitar os limites, né, da nossa idade. E a determinação do grau de dependência, ele é importante para estabelecer medidas protetivas ao idoso e ao suporte social e o suporte do Estado, né? Então, muitas vezes a família começa a ter problemas com o idoso porque percebe as limitações dele e ele não. E há uma linha divisória tênue entre a preocupação ao risco de vida, né, a segurança dele e a saúde, e o controle, né, a necessidade de querer controlar como se a vida tivesse controle e como se nós também, não, enquanto jovens, também não nos submetêssemos a riscos, né? Então, por exemplo, a alimentação. Os filhos costumam querer controlar a alimentação do idoso, enquanto jovens, eles não são educados, né, na sua alimentação. Enfim, né, existe uma linha muito tênue em relação a isso que precisa ser respeitada. Então, a prevenção, ela é importante para o prolongamento da qualidade de vida. O que é que eu chamo de prevenção? Se eu sei que eu já não tenho mais a mesma autonomia motora que eu tinha antes, eu não vou correr, eu não vou andar ligeiro dentro de casa, eu não vou dar giros, né? Eu não vou me agachar sem ter os cuidados. Ao invés de me agachar, usar um banquinho baixo para fazer alguma coisa, não é? Então, esses cuidados preventivos, há uma queda, por exemplo, né? Porque existem idosos que, quando levam a queda, fraturam a bacia, fraturam a cabeça do fêmur, e isso é um processo de recuperação dolorosa e lenta, e tem idosos que nem conseguem se recuperar totalmente, né? Não voltam a andar como andavam antes e às vezes ficam até numa cadeira de roda. Então, nós precisamos ser preventivos conosco mesmo, e a nossa família tem o dever também de olhar para isso. Ok? Fiquem com Deus.